Bom dia e bem-vindos a mais uma Inova Talk, uma iniciativa da Medianove com a Universidade Nova de Lisboa. Nestes primeiros 3 programas destas talks, estamos a abordar os desafios da saúde, com um painel multidisciplinar e que, no fundo, permite discutirmos aqui vários ângulos possíveis relacionados com a economia da saúde. Temos Pedro Pita Barros, professor da Universidade Nova de Lisboa e com ampla investigação na área da economia da saúde. Inês Nobre Guedes, da Takeda Pharmaceutical, a Medical and Regulatory Country Head da Takeda, peço desculpa por estar a ler, mas é um título complexo, da Takeda, uma empresa farmacêutica japonesa multinacional que tem uma ampla presença na área das doenças raras e na oncologia, entre outras áreas, e também Carlos Martins, CEO da Sapseg, um corretor de seguros, líder de mercado, que dá aqui a perspectiva do setor financeiro. Aos 3, muito bem-vindos de volta às nossas talks. E no episódio 2 vamos discutir precisamente alguns desafios relacionados com a tecnologia e com a necessidade de inovar e de ir mais longe em algumas áreas. E começar por si, professor. Agora eu peço licença para deixarmos os títulos académicos de parte, começar por si, Pedro. Em termos de envelhecimento da população, nós estamos, Portugal e outros países europeus e ocidentais, estão com um problema de envelhecimento progressivo da população. Vamos ter menos pessoas e mais envelhecidas. Também na área da saúde isto traz desafios acrescidos. Traz, embora eu não classificasse o envelhecimento como um problema. Ou se quiser, é um problema bom. O nós conseguirmos chegar a idades avançadas. Mas é que vivemos mais tempo. Vivemos mais tempo, acho que é uma boa notícia para toda a gente. E, portanto, traz desafios. Vamos pôr antes que traz desafios. E traz desafios de várias naturezas em vários pontos da nossa sociedade. Um deles é a área da saúde, mas não será só na área da saúde. Na área da saúde, há muitas vezes uma interpretação errada do que é que são os desafios importantes. Porque muitas vezes fala-se em que é um problema e pensa-se imediatamente em custos do envelhecimento e que isso torna insuportável para o Serviço Nacional de Saúde, para o sistema de saúde em geral. E essa é normalmente uma perspectiva errada. Por uma razão simples. O envelhecimento demográfico só por si é um processo que é relativamente lento. Não parece, mas é. Todos nós só envelhecemos um ano de cada ano, não é? E, portanto, o processo em si mesmo demora muito tempo. Portanto, quando nós pegamos na ideia de despesas em saúde e envelhecimento e fazemos uma experiência muito simples, quer dizer, se mantivéssemos tudo o que nós sabemos fazer na área da saúde constante e mudássemos apenas a estrutura etária da população, o peso sobre os custos do envelhecimento seria relativamente pequeno, face a tudo o que tem sido o crescimento das despesas em saúde. O que significa que o envelhecimento acaba por trazer desafios de outra natureza, que esses sim acarretam um aumento da despesa e que esses sim podem ter respostas que são diferentes de dizer não queremos que as pessoas envelheçam. Aliás, nós queremos que as pessoas envelheçam. Exato. A ideia é essa. E, portanto, temos aqui os desafios que se podem depois dividir em 2 grandes grupos, digamos assim. Mesmo que são desafios indiretos do envelhecimento. O primeiro deles tem a ver com a inovação. O ritmo em que a inovação aparece, os custos que a inovação traz, são de facto um desafio, mas que nós podemos tentar, de alguma forma, controlar, moldar, direcionar de algum modo. Porquê? Porque o envelhecimento nós não queremos parar, a inovação nós podemos orientar mais para um lado ou mais para o outro, podemos aceitar, podemos não aceitar, podemos ser isso. Agora, dentro da inovação, também temos duas grandes situações, que é inovação em novas terapêuticas, seja de medicamentos, como estará aqui para a Takeda, seja de outras coisas que podem ser seguráveis, por exemplo, próteses que caberão nos seguros, poderá ser intervenções, mas pode ser também em termos de nível organizacional. Isto é, a forma como as nossas organizações estão pensadas não lidam bem com o envelhecimento da população. Isto dentro da área da saúde. E nós podemos pensar que temos um Serviço Nacional de Saúde muito orientado para tratar situações agudas. Mas vamos precisar de um Serviço Nacional de Saúde preparado para tratar condições crónicas com as pessoas em casa, a serem acompanhadas de forma diferente. Isto exige uma alteração organizacional, até uma alteração da cultura de como é que são prestados os cuidados. Provavelmente, as lógicas associadas à população mais idosa terão que ser introduzidas na própria formação médica, neste momento, e de enfermeiros. No fundo, é capacitar os profissionais para irem ao encontro desta nova realidade. Começar a saberem que é uma população diferente com ter que lidar. E esse é um desafio organizacional. Aliás, os próprios seguros vão ter desafios aqui interessantes a lidar, porque podem passar a incluir também aspectos de prevenção de população a longo prazo que não estão neste momento incluídos na forma de funcionar das seguradoras. E já começam a haver algumas experiências engraçadas nesse campo que poderão vir a expandir-se. E, portanto, essa parte da inovação organizacional terá provavelmente um peso maior. Outra parte é a própria ideia de como é que a sociedade trata esta idade avançada. E nós vamos ter que moldar uma forma de vivência dos últimos 30 anos das pessoas, a partir, digamos, dos 55
para a frente, para incluir aqueles 10 anos antes da reforma, vai pensar que as pessoas vão ter que começar a pensar mais cedo o que é que fazem depois de atingir a mítica idade da reforma. Porque pararem é provavelmente o pior que podem fazer. E, portanto, o setor da saúde também tem que ajudar outros setores, em colaboração com outros setores da sociedade, manterem-se ativas, terem alguma forma de atividade ou passatempo, seja o que for, mas que mantenha... Agora, o ativo aqui não é só necessariamente o ativo de pensar na hidroginástica da pessoa de 70 anos, que é muitas vezes para onde se vai. O ativo é, se calhar, alguém aos 55 ou aos 60, achar que ainda está na idade e iniciar um projeto novo, mesmo que seja com parte de tempo da reforma, a trabalhar ativamente para a sociedade. E há pessoas que gostam de fazer isso, não querem parar, de facto. Não querem deixar de fazer agora, alguma podem coisa. querer mudar isso. Ou alguém que chega aos 65 e diga, eu agora queria fazer aquilo que nunca fiz antes da minha vida, que em vez de estar, digamos, a ensinar na universidade, vou tirar um curso de fotografia Estava a dizer que nisso. O pior que podem fazer é parar. No fundo, está a dizer é que há evidências que mostram que quem para é mais predisposto a doenças, por exemplo. Não só, como até mais interessante do que isso, que é, agora com um exemplo muito mais restrito. Nós sabemos que em idades avançadas, um dos aspectos de maior risco para as pessoas de idade avançada é a queda, cair, fraturar alguma coisa. E perder a mobilidade, em função disso. Qual é a melhor forma de prevenir uma queda? É a pessoa estar sentada o dia inteiro. Não é boa ideia. O que, obviamente, não é boa ideia. O que significa que nós vamos ter que aceitar riscos. O que é engraçado é que, quando nós permitimos às pessoas de idade mais avançada que aceitem alguns riscos, que elas próprias escolham os riscos que querem ter e mantenham um certo propósito de vida, que pode ser ajudar os netos, pode ser iniciar um novo negócio, pode ser fazer as viagens que nunca fez, elas acabam por ter uma maior longevidade do que aquelas que são tornadas imóveis para não correrem riscos. E, portanto, a ideia de lidar com algum risco nestas idades avançadas que existe, em troca de algum propósito de vida e algum interesse de vida, é importante também para a própria longevidade. E isso é algo que nós normalmente não estamos preparados para pensar em termos de funcionamento do sistema de saúde. E dessas partes vão mudar muito a forma como nós funcionamos. Ou tem de criar condições para que isso seja possível, no fundo, do sistema. Agora, temos também alterações, por exemplo, na área da segurança social. Se calhar faz sentido que a ideia da reforma não seja simplesmente chegar a uma data e parar totalmente. Porque não as pessoas chegarem aos 50, interromperem aí para se, de alguma forma, revolucionarem a sua forma de estar na vida profissional. Tirarem um curso, por exemplo. Tirarem um curso de outra coisa qualquer e começar uma outra vida ativa. Isto é uma ideia muito defendida pela Maria João Valente Rosa, que eu gosto muito boa ideia, no sentido de, se pensarmos que os 65 anos hoje não são uma coisa que diga que só temos mais 2 ou 3 anos, é algo que diz que temos mais 20 anos à frente, então se calhar devemos pensar num tempo mais longo. Mudar o mindset, no fundo. Inês, pegando nesta ideia da importância de surgir novas terapêuticas, eu gostava que nos falasse um pouco sobre, de facto, a importância que constitui, por exemplo, o investimento que é feito em terapêuticas para doenças raras e que nos desse exemplos concretos do que é que isso muda na vida das pessoas. Bom, isto dava realmente aqui uma conversa doenças raras e outras, muito longa e outras também. A investigação, de facto, tem um investimento muito grande por trás. Posso lhe dizer que no ano de 2023, Takeda investiu 4,8 bilhões de dólares na investigação e desenvolvimento de novas moléculas, com mais de 200 parcerias com instituições académicas, biotechs e afins, e cerca de 40 novas entidades moleculares identificadas. Portanto, tudo isto requer um investimento brutal e importante. E muitas vezes olhamos para este investimento como no imediato e não a long, mas o que sabemos é que a rapidez da investigação, tecnologias, seja por medicina de precisão, seja a utilização da inteligência artificial, e já posso fazer aqui um pequeno comentário, seja por diagnósticos mais precoces, a longo prazo vai trazer poupanças para a área da saúde, porque vamos prevenir hospitalizações, vamos fazer intervenções médicas e cirúrgicas mais precocemente, o que vai permitir a que as pessoas não tenham tantas sequelas e consigam também ter uma produtividade durante um tempo mais longo. E eu estava aqui a ouvi-lo a falar, de facto, da população idosa e estava a pensar exatamente nisso, não é? É bom a população envelhecer, é bom sinal, mas é importante que a população envelheça com qualidade, não é? E para a população envelhecer com qualidade é preciso de inovação. Inovação no diagnóstico precoce, porque só assim é que conseguimos intervir mais cedo. Inovação na medicina de precisão,
E medicina de precisão, o que é isto? É uma medicina muito personalizada ao indivíduo que temos à nossa frente, que pode ter em conta fatores genéticos, fatores ambientais. Isso, os avanços da genética permitem fazer já de forma muito avançada hoje em dia. Exatamente. E também ter em conta os fatores ambientais, o histórico por trás, onde é que viveu, mora ao pé do mar, mora no interior, tudo isto vai permitir a que depois... No fundo, é cada um de nós ter uma espécie de terapêutica dirigida, personalizada, adequada à nossa realidade. Exatamente. Depois conseguimos, daí também, fazer com que os tratamentos sejam mais eficazes, com talvez menos problemas de segurança e que cheguemos aos 55 anos, aos 60 anos, à idade da reforma, com qualidade, para continuarmos a mover e prevenir quedas, tratar dos nossos netos e tudo mais. Pronto. E isso realmente é um investimento que, a longo, vem trazer poupanças, não é? E no caso da inteligência artificial, há aqui temas, por exemplo, com a proteção de dados, que é mais difícil, se calhar, de utilizar aqui na área da saúde, mas há outras áreas, há outros aspectos em que a IA pode ser, de facto, uma vantagem. Sim. A proteção de dados é importante e, a nível europeu e nacional, estamos, de facto, a preparar-nos para utilizar os dados da melhor forma, respeitando a privacidade de cada um de nós, e isto é importante termos em conta, mas já está a ser utilizado. A inteligência artificial já consegue analisar volumes enormes de dados, fazer triagens e ver tendências, padrões e dar indicadores quais é que devem ser os nossos alvos terapêuticos. Isso permite acelerar os processos. Acelera os processos e dá-nos uma visão... Coisas em menos tempo. Exatamente. E onde é que nós devemos estar para exatamente ter a medicina personalizada, não é? Nós, no Takeda, como a maior parte das empresas farmacêuticas, estamos a adaptar nesta transformação, estamos no momento de transformação na investigação e, de facto, no último ano nós vimos uma evolução imensa e acreditamos que isto vai nos permitir continuar a fazer diferença na vida das pessoas, na vida dos doentes, na vida das famílias. E uma coisa que me orgulha muito é de facto, trabalhar nesta indústria é que sinto que fazemos a diferença na vida das pessoas. Coisas tão simples como, dar-lhe exemplos, terapêuticas que permitem crianças que não conseguem ir à escola, não se conseguem alimentar, começarem a sair para ir brincar ao parque. Sim, são coisas que fazem realmente a diferença na vida de uma criança. Imagina uma criança de 5 anos que não consegue sair de casa. Não consegue sair de casa, não consegue ir brincar. Começa a conseguir ir à escola. Não é? Aqui também liberta os pais de um peso muito grande que os permite também aumentar a produtividade. Tem um efeito multiplicador, no fundo, não é só o caso da criança, que é muito importante, é completamente. Toda a família. Exatamente, para a família. Isto é um exemplo. Outros exemplos que também é importante, que é na área dos dispositivos, não é medicamentos, mas os dispositivos também são muito importantes na área da saúde. Devices que permitem as pessoas terem uma liberdade e que conseguem viver de uma forma muito mais gratificante. Investigação também associada a formas inovadoras de administrar terapêuticas que permitem os doentes fazer as suas terapêuticas em casa e não terem que ir ao hospital todas as semanas. São, às vezes, nós nem... Está relacionado com aquilo que o Pedro estava a dizer, no fundo, uma nova forma de prestar cuidados de saúde adequada a essa nova realidade. Claro. E, portanto, toda esta investigação, não é, que nós falamos de números grandes, e há pouco falei de 4,8 bilhões de dólares, é muito dinheiro, mas que tem um impacto em cada um de nós e no nosso futuro e que vai ajudar, no fundo, a apoiar o envelhecimento da população com qualidade. Diria que essa é uma das grandes tendências da investigação na área farmacêutica, é ir ao encontro desta necessidade de garantir que as pessoas tenham uma qualidade de vida. Sim, e muito importante também é o diagnóstico precoce, a medicina preventiva. Eu falo muito disto, eu sou muito crente nesta teoria, neste tema, mas de facto, se nós identificarmos precocemente as patologias, se nós conseguirmos fazer uma medicina preventiva com qualidade, conseguimos de facto prolongar as vidas com muito maior qualidade também. É um tema que eu até gostava de colocar ao Carlos, porque eu sei que as seguradoras têm apostado muito, por exemplo, em check-ups preventivos, em que oferecem ao utilizador do seguro essa possibilidade. É, de facto, uma prioridade para o setor segurador neste momento? A medicina preventiva, de facto, tem vindo a ganhar espaço e
forçosamente tem que ser olhada pelo setor segurador como um meio, um instrumento adicional. Ou seja, já há alguns anos que assistimos a uma transição daquilo que era uma medicina, sobretudo reativa, para uma área mais proatividade que, no fundo, vai deixar o foco único no tratamento da doença já manifestada para uma preocupação adicional em, porventura, conseguir, em alguns dos casos, evitar mesmo o desenvolvimento da doença e contribuir para as pessoas que estão doentes para ter uma qualidade de vida e um tal envelhecimento ativo e muito mais saudável. Isto para as seguradoras é muitíssimo importante, é para as pessoas no geral, porque lá está, como falava o Pedro Luísa, se queremos envelhecer todos o melhor possível, e a saúde é um aspecto fundamental a ter em conta, a situação da medicina preventiva é absolutamente determinante. Porquê? Porque se nós formos capazes de identificar atempadamente uma predisposição para determinado tipo de problemas, ou de uma forma precoce, como a Luísa falava há pouco, conseguirmos identificar problemas, ou através mesmo de pequenos sinais, como a inteligência artificial consegue, com diferenças subtis, encontrar padrões que se afastam e que levam depois a uma identificação precoce. Com tudo isso, nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, prestar um atendimento às pessoas muito mais capaz e, sobretudo, naquilo que aos custos diz respeito, conseguir um controle dos custos, porque vamos evitar hospitalizações, vamos diminuir a existência de situações crónicas, que são elas que neste momento põem em causa, em grande parte, a saúde do sistema de saúde como um todo, e que podem colocar em cima da mesa desafios complexos para o setor poder continuar a garantir e a posicionar-se como uma verdadeira função social, que é de ajudar as pessoas a chegar a cuidados de saúde. E, portanto, a medicina preventiva vai ter que, forçosamente, ocupar um espaço cada vez maior naquilo que são as soluções de seguros. Já existem passos de algumas seguradoras na promoção e no incentivo, inclusive, de hábitos de vida saudável, de check-ups, de promover rotinas de avaliação, de diagnóstico de determinado tipo de patologias, porque, como nós sabemos, existem um conjunto de doenças crónicas, a própria situação da oncologia, que já é hoje em dia tratado como uma doença crónica, obriga, de facto, a que haja um cuidado especial, porque os custos associados às terapêuticas, as novas terapêuticas, se por um lado ajudam a prolongar a vida das pessoas e, sobretudo, com muita saudável, têm custos não só muito altos no momento do tratamento, como, em muitos dos casos, numa necessidade continuada de acompanhamento e tratamento. Ou seja, as seguradoras têm que dispensar uma particular atenção a estas questões, porque põem em causa aquilo que é a sustentabilidade do seu negócio e o plano de benefícios das pessoas. E esta questão da mudança a nível demográfico é também um desafio acrescido para o setor. É um desafio acrescido porque o setor, que tem responsabilidades não só sociais, mas também através da regulação, na permanência e na manutenção de pessoas que tomaram uma decisão a meio do seu ciclo de vida de apostar na subscrição de um seguro de saúde para facilitar o acesso a cuidados de saúde e para lhes dar uma resposta, tem uma obrigação adicional. Não só, digamos, naquilo que normalmente costumamos falar de hábitos de consumo, como as coberturas, digamos que mais simples, como a estomatologia ou a oftalmologia, mas também têm que estar preparados para responder em situações graves. Ou seja, as pessoas, quando tomam aquela decisão, estão à espera de não ter que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde quando uma situação mais grave é deparada. E, portanto, há uma responsabilidade adicional das seguradoras em construir planos e conseguir que eles sejam sustentáveis, respondendo perante estas adversidades quando estamos perante riscos sérios para as pessoas. Portanto, há essa responsabilidade social e há essa obrigação, segundo critérios de racionalidade económica, de conseguir desenvolver soluções e, portanto, estamos a falar aqui de uma decisão racional, que é as companhias apostarem em práticas de medicina preventiva, em promoverem check-ups regulares aos seus clientes. Porquê? Porque, na realidade, estão a antecipar e a mitigar aquilo que são responsabilidades futuras, porque, na grande maioria dos casos, os portugueses, quando subscrevem um seguro, acabam por permanecer naquela seguradora ao longo de todo o seu ciclo de vida. E, portanto, é importante que as seguradoras, atempadamente, promovam esses hábitos de vida saudável, esses comportamentos e esse cuidado e atenção especial com medicina preventiva. Mas nesta área há alguns desafios a nível da RGPD, a nível de limites, ou que se pode fazer com os dados. Ou pelo contrário, acha que as atuais regras funcionam bem nesse Eu julgo que
a tecnologia é muito relevante e as limitações que de facto existem ao nível do RGPD, ainda assim, se por um lado limitam a forma de atuação das seguradoras, por outro lado, a tecnologia não deixa de trazer uma camada adicional de serviço e de melhoria da prestação de serviço que é muito relevante. Porque nós temos desde a possibilidade de facilitar, como eu falava há pouco, a questão dos diagnósticos, porque não só o Big Data como a inteligência artificial consegue trazer uma capacidade adicional de analisar muitíssimas variáveis em simultâneo, relacioná-las, estabelecer uma correlação e definir aquelas que poderão ser tendências e prevalências em muitas áreas de atividade, nomeadamente nas doenças crónicas, e por tudo isso há uma capacidade e uma necessidade que vai ter que se adaptar, de modo que aquela que é a privacidade dos dados das pessoas na área da saúde, tem que haver um equilíbrio que permita que consigamos fazer cada vez mais medicamentos customizados, cada vez mais aproximados da necessidade concreta daquela pessoa e não daquela doença, porque a patologia pode ser resolvida de forma diferente pessoa para pessoa. E a investigação continua a dar passos nesse sentido e, portanto, necessariamente que a regulação tem que se adaptar a estas necessidades que não podemos afastar, porque são extremamente relevantes para o tratamento da pessoa. Bem, obrigado. Obrigado aos três por esta discussão. O nosso tempo está mesmo a terminar e convido também os nossos telespectadores a acompanhar as próximas sessões da Inova Talks e também a acompanhar a atualidade todos os dias nos sites da Média 9, no Jornal Económico, do Novo e na revista Forbes Portugal e Forbes África Lusófona. A todos, um bom fim de semana.